Continuando então o nosso papo aqui no programa Eclésia dessa noite com o Padre Guido Montinelli, sobre ainda radiantes com esse grande evento histórico que foi a canonização de dois papas, ontem São João XXIII e São João Paulo II. O último papa a ser canonizado do século XX, o último papa a ser canonizado foi São Pio X, um papa lá do início do século, né? E agora a fila andou, né? Mais dois papas do século XX canonizados. A gente falou no primeiro bloco sobre João XXIII, e a outra figura, claro, carismática, o nosso querido Papa polonês, o Papa João Paulo II, nossa geração ainda muito presente, né? Faleceu em 2005, muitos que estão assistindo ainda conviveram com a geração de João Paulo II, mas dá para dizer também um outro gigante, né, Padre Guido? Sim, João Paulo II teve um pontificado de grande respeito há mais de 26 anos. É verdade. Parece que no decorrer dos 2000 anos de história cristã é o terceiro maior pontificado, né? E foi eleito no ano 1978 e com 58 anos de idade. Jovem, Padre. Jovem. Aliás, no começo, devido até a uma prática de esporte que ele fazia, né? Um pouco de corrida, gostava de esquiar como bom polonês, foi logo chamado de o atleta de Deus. Foi o homem que encarou a sua missão de pastor visitando 129 países. Brasil 4 vezes. Aliás, o Brasil tem um recorde, digamos assim. De visitas a famosa, de papas. Sim, porque a primeira vez que ele veio para o Brasil foi no ano 1980 e foi a visita mais comprida. 14 dias ficou aqui no Brasil, visitando as maiores cidades de Manaus até Porto Alegre. É verdade. Eu lembro, naquela época, Eric, não se encontrava mais ônibus aqui no Brasil para chegar onde estava o Papa. O senhor lembra qual foi o mês que ele chegou em 1980? Julho. Eu também sim. me lembro, Padre Guido, eu tinha um mês, porque eu nasci em junho de 1980, mas eu me lembro muito bem também. Claro que não. Mas o senhor se lembra bem daquele período. Eu tinha acabado de nascer, a minha geração ainda estava esperando o que ia acontecer nesses 26 anos, que não sabia que seria tão longos. Mas naquela época, já em 1980, o senhor já entendia que se tratava de um grande Papa? Sim, deu de notar logo pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e, sobretudo, porque era um Papa que já naquela época chegava de longe. Olha, eu sou italiano, a Igreja estava acostumada a ter o Papa por mais de 500 anos, sempre o Papa italiano. Foi o primeiro a romper esse ciclo. Exato, e veio, foi escolhido e se apresentou com todas as suas energias. E podemos dizer que a vida dele foi uma vida muito dinâmica e, como dizia ontem o Papa Francisco, fazendo o elogio e caracterizando, digamos assim, o estilo de vida, foi o Papa da família. O homem que se realizou a contato direto com a família do mundo inteiro, não se importando de fusos horários, de mudança de tempos, digamos, de calor e de frio. Ele chegou em tantos países, nem sempre foi acolhido como nós gostaríamos de pensar, mas até enfrentou desafios em nome de Deus. E graças a esta sua generosidade, o Papa deixou bem claro ontem que esses dois grandes santos acreditaram no sofrimento de Jesus, tornaram próprias as feridas de Jesus. E disse um provérbio que não há nenhuma rosa sem espinhos. Não esqueçamos, inclusive, que João Paulo II, no dia 13 de maio do ano 1981, foi baleado na Praça de São Pedro. 70, 80 mil pessoas batendo palmas para ele, é um cara com um revólver que quase matava o Papa. Inclusive, esse dia histórico aí de 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, sim, a bala que depois atingiu João Paulo II está até hoje na coroa de Nossa Senhora de Fátima, pois ele atribuiu, inclusive, as previsões de Nossa Senhora de Fátima, que Fátima fez lá para os 3 pastores lá em 1917, sim, da perseguição, inclusive, ao bispo de Branco, né, ao bispo de Roma. Ele se
entendeu que era com ele também aquilo lá. E, de certa forma, ele sempre teve um papado mariano, vamos dizer assim. Sim, a característica foi tipicamente mariana. Até o lema que ele escolheu em língua latina, totus tuus, pertenço a você inteiramente, devotíssimo de Maria. Inclusive, tocando neste assunto do atentado, o Papa mandou depois a sua estola com os furos das balas lá no santuário de Częstochowa, na Polônia. Que é um santuário mariano muito conhecido na Polônia. De Nossa Senhora, ele, que é devotíssimo, atribuindo até a sua recuperação a uma grande graça, um verdadeiro milagre operado por Deus através de Maria. Muito bem. Agora, só um comentário para a gente encerrar aqui essas primeiras considerações sobre João Paulo II. Além de também um grande intelectual, muitíssimos documentos importantíssimos que ele fez para a igreja nesses 26 anos de pontificado. Agora, ele chegou já como padre, jovem que era, a participar inclusive do próprio Concílio Vaticano II, que João XXIII tinha conclamado, né? Exato. Na sua juventude sacerdotal, o futuro Papa João Paulo II foi, digamos assim, foi pedido pelos seus superiores de fazer os estudos de teologia, aprimorando-os, tornando-se doutor em teologia. Portanto, ele frequentou o seminário polonês de Roma e, como experto em matérias doutrinais e teológicas, foi convidado a participar do Concílio Ecumênico Vaticano II. Não era bispo ainda. Era um jovem padre. Era um jovem sacerdote, mas logo se destacou pela sua capacidade intelectual e pela maneira que ele usava para poder conciliar até posições, às vezes divergentes, até dos mesmos padres conciliares. Agora, Padre Guido, falando especificamente sobre a canonização, né? Que é esse processo, então, que nós vimos o final desse processo ontem no caso desses dois papas, sim, com a proclamação solene da canonização desses dois papas. Para a gente entender, Padre Guido, como é que funciona? Resume para a gente essas etapas do candidato a santo até ser proclamado, até chegar, então, à honra dos altares. O que acontece nesse processo? É uma bela caminhada, né? Se recolhe, em primeiro lugar, digamos assim, os depoimentos da parte de pessoas que conheceram o candidato a ser canonizado, né? Para conhecer um pouquinho o jeito, o caráter, as virtudes. Se recolhem também os escritos para analisar que o conteúdo é conforme a doutrina da Igreja. Se faz uma sequência de estudos também a respeito dos sinais que Deus faz com que aconteçam, atribuídos à intercessão deste candidato, que nós chamamos de graças ou até de milagres. Tudo isso dentro de um processo que inicia com a presença de um tribunal eclesiástico regional instituído pelo bispo, e depois com um tribunal estabelecido pelo mesmo Vaticano, composto de médicos e composto de cardeais. Por quê? Porque os médicos que analisam um determinado milagre devem chegar a dizer que a medicina, de repente, levanta os braços, não sabe explicar a evolução daquela doença e que se tornou um verdadeiro milagre. E esses médicos que vão dar esse aval não necessariamente precisam ser católicos, bastam ser especialistas daquela área. Exato, são profissionais e trabalham a tempo cheio no Vaticano. Um pormenor interessante, meus amigos, no Vaticano hoje há uma média de 800 processos de milagres atribuídos à intercessão de candidatos à beatificação e canonização, 800 processos por mês. Por mês? A cada mês, gente, proveniente de todos os lugares do mundo. E, inclusive, posso dizer uma coisa, Eric, que o Brasil é um dos países, nos gloriamos dizer isso, que não tem tantos santos proclamados pela Igreja brasileiros, mas os santos que estão no céu estão escolhendo o Brasil para eles serem canonizados diante do mundo. É que são muitas histórias
de pessoas que receberam milagres aqui no Brasil. Sim. E que esses milagres foram confirmados e depois chegaram então à canonização. Vamos lembrar alguns exemplos. Santa Giana Beretta Molla foi aqui no Brasil. O meu fundador também. O fundador da Ordem do Senhor. Sim. Aconteceu aqui no Brasil também. Exato, inclusive... Como é que é o nome do fundador mesmo? Santo Aníbal Maria de França. Certo. Que foi canonizado junto com a Beretta Molla. Que foi no finalzinho do pontificado de João Paulo II, em 2004, né? Foi a última canonização que o Papa fez ao ar livre na Praça de São Pedro. Madre Paulina também é miraculada aqui do Brasil. Frei Galvão também aqui do Brasil, o miraculado. O senhor lembra de mais alguém? Moscati, um grande santo italiano também. Também foi aqui no Brasil. Sim. E estão correndo várias causas. E aqui no Brasil, os interessados estão fazendo conhecer a santidade de determinadas pessoas e pedindo de invocar a intercessão para depois um dia ter a satisfação de ver estas pessoas reconhecidas santas pela Igreja.